Já de imediato, vamos falar do jogo que envolveu o rubro-negro paranaense contra o rubro-negro carioca. E deu carioca na parada, hein? Vamos falar do Atlético. Leandro Santana está chegando para explicar a derrota. 3 para a equipe do Flamengo, 1 para a equipe do Atlético. Vem nessa, Leandro. Olá para você que acompanha o Placar Transamérica. O Atlético esteve em campo na tarde de ontem e com uma equipe totalmente reserva, à exceção do goleiro Santos, enfrentou o Flamengo. No primeiro tempo, o Furacão teve uma postura satisfatória, teve até pênalti não marcado, bola na trave, só que na segunda etapa a equipe do Flamengo confirmou a superioridade com a equipe titular, conseguiu abrir 2-0 com Pedro e Bruno Henrique em cobrança de falta. Renato Kaiser ainda descontou para o Furacão, mas o Everton Ribeiro, que estava no banco e entrou na segunda etapa, marcou o terceiro e definiu a vitória em 3-1 para o Flamengo. O Furacão volta a campo na próxima quinta-feira no Joaquim Américo, quando vai receber a equipe do Ceará. E o técnico Eduardo Barros deve mandar a campo nessa oportunidade a equipe titular, que foi praticamente toda poupada na partida do Maracanã. Volante Wellington, existe a sondagem e a possibilidade de acertar ainda hoje com o Beşiktaş da Turquia. O jogador já realizou 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro, teve interesse da equipe do Grêmio, mas a negociação não evoluiu e agora a janela do Campeonato do Futebol Turco se encerra no dia de hoje. Então a negociação, se for acontecer, é nesta segunda-feira. Então, o Furacão amargando a derrota para o Flamengo e na iminência de perder o seu capitão. Voltamos a falar do Atlético. O Atlético que perdeu para a equipe do Flamengo pelo placar de 3-1, mas vai ter que rapidinho sacudir a poeira e dar a volta por cima, porque já tem um compromisso no meio de semana pelo Campeonato Brasileiro. Próxima rodada em destaque com o repórter Eliandro Santana. Voltando aqui no placar para falar mais do Atlético, que foi derrotado na tarde de ontem no Maracanã, 3-1. O gol do atacante Renato Kaiser descontando para o Atlético quando o Furacão já perdia por 2-0 e o Furacão amargando mais um insucesso fora de casa. Para a partida diante do Ceará na quinta-feira, o técnico Eduardo Barros vai lançar mão do time titular. Os vários jogadores que foram poupados devem estar à disposição. Fica a expectativa, claro, do Nicão, que já vem há um bom tempo tratando de uma lesão na coxa e deve estar, estando recuperado, vai estar à disposição do técnico Eduardo Barros. Vale lembrar que pela Copa Libertadores da América, o Furacão só volta a campo no dia 20 de outubro, encerrando a sua participação no grupo C da Copa Libertadores da América, que o Furacão é líder. Um empate já garante o Atlético na fase oitavas de final. E nessa fase aí sim vai poder registrar o Renato Kaiser, também os jogadores que foram contratados e fazer mudanças, 5 mudanças na lista de 40 nomes que foram inscritos para esta primeira fase. Campeonato Brasileiro, então o Furacão nesta quinta-feira volta a atuar em casa e vai enfrentar a equipe do Ceará. Obrigado, Eliandro. Tá aí, a equipe do Atlético pega o Ceará na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda falando sobre a derrota para a equipe do Flamengo, quem vem trazendo a sua análise é o nosso comentarista Edgar Otto Alber Júnior. Vem nessa, Edgar. Boa tarde, Moura Júnior. Boa tarde, amigos do Placar Transamérica. Ontem o Atlético jogou contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro tem sido um grande desafio para o Atlético por ele não estar investindo muito nessa fase do Campeonato Brasileiro. Até porque a diferença de pontuação entre os clubes não é muito significativa. A diferença é pequena e com 1 ou 2 vitórias é possível já estar acompanhando os times da liderança. Porém, o Eduardo Barros fez um bom teste, colocou em campo um time que ainda não havia jogado junto e com esse time o Atlético conseguiu trazer uma superioridade no time do Flamengo no primeiro tempo. Já no início do jogo, colocando bola na trave, o Atlético fez várias finalizações, o Atlético passou muito o número de finalizações em relação ao Flamengo no primeiro tempo e também em posse de bola. O Atlético dominou o primeiro tempo e infelizmente não conseguiu converter em gols. Porém, no segundo tempo, com uma mudança no Flamengo, colocando o Everton, o Flamengo foi um outro time no segundo tempo. Em poucos minutos já havia aberto 2 gols de diferença no Atlético e o Eduardo Barros acabou demorando um pouquinho para mexer e quando mexeu já era tarde. O Atlético acabou perdendo aí por 3-1.
Porém, eu não vejo isso como uma grande tragédia. O Atlético perdeu para o Flamengo com um time que não é o time que vem jogando, não era o time titular. Algumas peças, claro, que compõem o elenco do time titular, mas poucas peças. E isso representou um estudo para o Eduardo Barros. O Campeonato Brasileiro está afastado da situação do Atlético para os líderes em relativos pontos, poucos pontos. O Atlético aí com 2 vitórias, 3 vitórias já consegue configurar na disputa ali pelo Campeonato Brasileiro. É óbvio que o Atlético tem torneios importantes, que são torneios que premiam por partida, e o Atlético vai focar, principalmente diante de toda essa pandemia que tem acontecido e por toda essa dificuldade financeira que os clubes estão passando, o Atlético deve ter o seu foco aí direcionado para essas competições. Obrigado a todos e uma boa tarde.